Olá, telespectadores, o Ecologia em Ação hoje está com uma novidade, ou seja, nós vamos oferecer aí para os telespectadores do programa um mini curso sobre arboricultura urbana. Então aí a questão é informação sobre o que nós temos que saber sobre as árvores que crescem nas nossas praças, nas nossas ruas e nos nossos passeios e nos nossos parques. De que forma a gente deve saber o que é a árvore, os riscos que ela oferece, as vantagens que ela proporciona e o serviço que ela presta. Então, vamos começar então com o mini curso e a primeira aula está começando. Nós temos que preparar as nossas cidades para as mudanças climáticas. É um preparo do profissional, são os preparos dos currículos escolares, os professores têm que ser preparados também, e toda uma consciência social e pública deverá ser preparada, porque as mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo. As cidades, então, elas para não ficarem muito quentes, porque a temperatura vai subir, o grande objetivo e a grande jogada é fazer com que os prédios, as residências, as ruas tenham arborização. Árvores, vegetação, arbustos, verduras, usando os topos dos edifícios como produção de alimentos, lazer, o que vai repercutir e vai ser traduzido em qualidade de vida. Então, o objetivo desse mini curso, oportunizar profissionalmente técnicos que saibam fazer, trabalhar em equipe, tomar decisões e entender qual o seu papel na sociedade das mudanças do clima. Arborização pública. Ela começa com o diagnóstico das árvores. O que é diagnóstico das árvores? É aquele momento que você fecha um contrato com uma municipalidade e começa a colocar a tua equipe em campo para fazer o diagnóstico das árvores. Esse diagnóstico eu vou mostrar nos passos seguintes desta aula, como é que ele é feito. Uma vez feito o diagnóstico, sabendo se as árvores estão saudáveis, se elas estão ocas, se elas estão prestes a tombar, se elas estão podres, etc, etc. Gera-se aí um inventário e um cadastro. Esse inventário e esse cadastro é muito importante para o planejamento seguinte. Então, a gente consegue, com esse cadastro e esse inventário, elementos que permitem elaborar o programa de gestão da arborização pública. É o que 95% dos municípios brasileiros não dispõem ainda. Existem já municípios maiores que contrataram já especialistas para realizar este trabalho, esse programa que implica em investimentos para que você tenha uma arborização de qualidade, de segurança e que ofereça os serviços ambientais programados. Vamos então falar um pouco de como se faz o plantio da árvore em ambiente público. É importante isso, não se faz de qualquer jeito. Então, aqueles que são engenheiros agrônomos, que são engenheiros florestais, que são técnicos agrícolas, técnicos florestais, e os funcionários e os profissionais que trabalham nas especializadas de arborização pública e manutenção dessa arborização pública municipal, eles então hoje têm uma oportunidade de ter um vasto, assim, um ângulo e uma visão do que é realmente esse programa de gestão da arborização pública, começando assim pelo plantio. Cada município tem regras e normas próprias para a arborização pública. O que significa isso? Os municípios têm legislação específica para que o programa de arborização seja obedecido e seguido e providenciado.
As espécies deverão ser as recomendadas para cada região. Então, nós temos municípios onde a temperatura é altíssima, chove pouco, grandes períodos de estiagem, como são os municípios do Brasil Central. Nós temos municípios onde é muito frio, tem outros que chove muito. Então, para cada cenário urbano, há necessidade de selecionar as espécies arborícolas específicas. Outro fator importante é a qualidade das mudas. Se você sai plantando mudas sadias, mudas corretas, no tamanho certo, de boa qualidade saudável, e boa qualidade genética, você já parte de um projeto que vai dar certo. E o profissional da arborização deverá estar sempre presente. Não dá para deixar isso para o peão. Você tem que manter esse programa com fiscalização e atendimento e assistência técnica desse profissional. Importante, mas é muito importante também, quando você faz um projeto de arborização pública, é a localização destas covas para o plantio dessas árvores. Aí você tem que ter em mente já uma figura da arborização existente, que já saiu lá no diagnóstico. Você tem que prever que nessa via pública vão existir veículos com até 4,15 metros de altura, com carrocerias, ônibus. Você tem que prever a iluminação pública, fiação. Nas cidades europeias e norte-americanas, a fiação geralmente ela é enterrada. Na Europa, principalmente, isso ocorre, não existe fiação solta como nós temos no Brasil e aqui em Joinville. Os passeios, onde é que a cova vai ser no passeio, onde é que está a drenagem da rua, o meio-fio. Hoje nós temos as ciclovias que também devem ser respeitadas. Enfim, a localização da cova dentro do cenário do perfil da rodovia e da mobilidade tem que estar bem estabelecido e correto. Mais uma vez, as covas devem obedecer, então, parâmetros ideais, os espaços, as alturas. Aí existem algumas sugestões de alturas e é importante que você observe isso no teu projeto. Para veículos de carrocerias altas, você tem 4,30 metros. Para ciclovias, você tem 2,10 metros. Então, são esses os espaços para veículos e ciclistas. A cova deve ser de 2 a 3 vezes a bola das raízes. Isso quer dizer o seguinte, que você faz uma cova ampla, essa cova vai receber, então, o chumaço das raízes, a bolota das raízes, certo? E essa largura da cova geral, ela deve ter 5 vezes a circunferência da bola das raízes. Está aí a imagem para você entender o que é que eu estou falando. Está aqui, então, a cova com a árvore, a bola de raízes e o enchimento lateral, onde é o pontilhado. Em cima você tem o nível do solo, que deve ser na altura do colo da árvore, onde que ela está dentro da bolota. E você tem assim um mulching, onde é uma cobertura que depois você fez. Não deve afogar o fuste da árvore, esse dele deve estar livre. E aí são indicações importantes para o sucesso desse plantio e para o desenvolvimento natural da árvore. Vocês vejam que foi deixado bastante espaço livre para as raízes se desenvolverem quando esta árvore estiver mais avançada na idade. Então, a cova e a parte em volta da árvore tem que ser bem folgada para que você não tenha em cima das raízes passeios, cimento ou asfalto, o que realmente vai complicar bastante a situação. Como se faz essa cova? Então você tem um espaço de profundidade, um espaço lateral e um espaço tridimensional. Então a terra que você tirou lá do fundo, você joga
sobre o solo, separado da terra, a orgânica que você tirou mais em cima. Então, a terra que estava primeiro no fundo, ela vai ser separada e a terra que você tirou mais superficialmente fica também separada. Você colocou a muda dentro da cova, a primeira terra que você vai despejar é a terra que estava na parte mais superficial da cova, que contém mais matéria orgânica. E a outra terra com menos alimento, com menos matéria orgânica, essa vai ser a terra de fechamento da cova. Daí o plantio está feito. Aí vocês podem ver exatamente como é que ficou a localização do solo mais fértil. Ficou lá embaixo para alimentar fartamente com nutrientes, com matéria orgânica, esse vegetal com uma terra mais fofa, mais solta, mais úmida e mais confortável para as raízes. Aí a árvore vai se desenvolver muito bem. E aí vamos ver o passo seguinte desse plantio. Tutoramento. O que é tutoramento? Você planta uma árvore, dependendo da altura dessa árvore, você tem que proteger essa árvore de quem? Do ser humano. E dos equipamentos que o ser humano usa quando ele faz o trato no jardim. Então, o tutoramento, vamos supor, desta árvore aí que vocês estão vendo, o tutoramento é fazer com que os galhos desta árvore não despenquem para o solo, provendo assim um suporte para esses galhos e permitindo assim o trânsito e a mobilidade das pessoas, que embaixo você poderá criar bancos, mesas e poderá até servir como um bar, como um restaurante no inverno ou no verão, dependendo do clima de onde se localiza esta belíssima árvore com esse suporte e esse tutoramento. Nós temos também o tutoramento, como no caso do mercado municipal e lá da Figueira de Florianópolis, da Praça 15, lá em Florianópolis. Esse tutoramento são esses canos pintados de verde que suportam o peso dos galhos, evitando que eles se arrastem e impeçam a mobilidade das pessoas. Aí você consegue uma sombra bem farta, generosa, estabilidade e segurança para os usuários deste logradouro público. Aqui nós temos o caso de Joinville. Nós projetamos para a prefeitura um suporte branco que vocês estão vendo aí. A prefeitura realmente colocou esse suporte e está funcionando e a qualidade de vida dos usuários está boa. Vamos encerrando assim esse primeiro tempo do curso, dessa aula, e convidando vocês para a segunda parte desse mini curso. Olá, telespectadores, estamos retornando com esse mini curso na segunda parte dessa primeira aula. Nós vamos mostrar para vocês aí mais algumas importantes informações técnicas da arboricultura urbana. O suporte da árvore no mercado, existem lá 5, 6 suportes do flamboyant, muito bonito, por sinal. Aí está havendo assim um conforto, a prefeitura está fazendo um bom trabalho ali. Estamos passando informação, damos assistência para os chefes do setor de arborização da prefeitura de Joinville. Já vimos aí o caso de Florianópolis, estamos mostrando, e agora vamos mostrar o tutoramento. Quando você planta a árvore, você tem que fazer com que essa árvore não fique solta. O vento entorta, crianças se penduram, o cara encosta uma bicicleta, derruba a árvore, então você tem que ter um tutor, ou que seja um sarrafo, um bambu, um cano. Esse cano deve ser colocado nessa situação aí, como vocês estão vendo na imagem que eu estou apresentando para vocês. Mas não adianta só, não é só o caso de colocar o tutor, você tem que amarrar a árvore nesse tutor. E aí existem diversas tecnologias para fazer esse trabalho. Mais uma imagem que eu mostro para vocês, são 2 árvores. E tem uma distância ali que está sendo mostrada de 5,60 metros, que é a altura da árvore, né?
aí para comparar a altura da árvore com o tamanho e o dimensionamento do tutor. E embaixo do piso tem a perspectiva tridimensional das raízes. Então, como estão as raízes debaixo do passeio ou dentro da cova, abaixo da cova. Mais um detalhe, onde nós mostramos os galhos, o DAP da árvore, desse caso, desse fusto é de 3 centímetros. O tutor está com 2,5 metros. A parte livre do fusto é 1,80 m. Lá embaixo está o torrão, dentro da cova, as raízes e o solo que preencheu a cova, mantendo a árvore assim em pé, na vertical, o tutor em pé, na vertical, e também a amarração que existe nesse tutor. A árvore, então, agora está segura e pronta para crescer. Mais uma imagem que eu mostro para vocês, como aparece o corte, o perfil de 2 tutores com a amarração de um material elástico, amarrando firmemente, mas com uma certa mobilidade, esta árvore, para que ela se mantenha em pé e faça com que as raízes a fixem melhor no solo. Com o passar dos anos, essas raízes vão dar a estabilidade necessária para a árvore que você plantou. Mas aqui alguns detalhes de proteção das árvores nas ruas, nos passeios, é de um cercado circular que protege totalmente a árvore da eventualidade de maus tratos ou de injúrias que possam ocorrer proposital ou acidentalmente. No lado esquerdo, o detalhe é a amarração com uma cinta de elástica, de material plástico flexível, bem firme. Essa árvore, então, está firmemente presa ao tutor. O tutor realmente é bastante avantajado, com um diâmetro grande, o que não seria o caso sempre, porque quanto maior o diâmetro da madeira, mais caro é esse tutor. Então, você tem que saber fazer uma certa mediação entre valor, entre despesa e a proteção que se vai dar ao vegetal. Mais um detalhe da amarração em 8, com uma borracha protegendo internamente o fuste, a casca da árvore, e essa amarração e a fixação do cordame para que ele não caia com o passar do tempo. São detalhes que o arboricultor, que o projeto, que as normas municipais devem estabelecer na sua descrição para que sejam seguidas na implantação desses sistemas de arborização. Mais um detalhe, agora pode ser, essas são lâminas, são faixas, cintas de plástico, com 2 tutores e a amarração feita também desta forma aí, como mostra a imagem. Aqui tem uma amarração que eu fiz numa canelinha em Ossara, que eu plantei na Praça Tiradentes, com 3 tutores, para evitar que um arame ou uma peça cortante poderia injuriar o caule da planta, o fuste da planta. Foi colocado um arame protegido por um cano branco, que impede assim que na movimentação do vento esse fuste seja machucado ou injuriado. Isso é na Praça Tiradentes. Mostramos também já mais um acréscimo, que é um cano de plástico, de PVC, que foi cortado na transversal e vestiu o fuste dessa pequena árvore, desse combatá, com 3 tutores, 4 tutores, inclusive. Então, por que essa proteção toda? Acontece que em determinados jardins e praças, os operadores de roçadeiras, eles não têm muito cuidado, muito preparo quando fazem o corte do gramado, da grama. E aí entram com o fio e anelam as árvores. Então, essa é a proteção máxima que foi dada para essa planta na Praça Tiradentes. Mais um detalhe
de uma proteção de uma árvore recém-plantada, onde o jardineiro lá teve o máximo do cuidado, ele manteve uma cova, ele manteve a cova limpa no entorno da árvore e colocou essa estrutura de madeira pintada de branco para que não as pessoas e os animais e as bicicletas e as motocicletas não injuriem a planta. Então há casos que se joga futebol e a bola realmente faz estragos também. Mais um exemplo, solução aplicada em cidades onde os pedestres costumam quebrar os galhos das árvores públicas. Nós notamos aí, então, a preocupação da prefeitura na proteção dessas árvores, mesmo porque a árvore foi plantada em um local errado. Ela foi plantada na pista de rolamento e não no passeio. Daí essa preocupação, para os carros não bater na árvore, não passar por cima, mas tem um objetivo, deve ser um local de estacionamento de veículos e essa árvore vai servir de sombra para os veículos em futuro muito breve. Esse é um conceito de arboricultura e arborização pública na Europa. As cidades europeias, quase todas elas têm esse formato de proteção e de sustentação, de tutoramento das árvores. Eles plantam as árvores maiores, transplantam essas, tem equipamentos especiais para fazer esse transplantio. E os passeios, como vocês podem ver, a gente pode andar com um carrinho de roda pequena, que ele não capota, ele não encalha, não entra nos buracos. Você pode andar com um carrinho de criança, você não tem risco nenhum. Tudo é liso, muito bem feito, com muita cautela, com muito cuidado, para não injuriar os pedestres e os passantes, com seus equipamentos, e seus crianças e seus cachorros. Tudo muito limpo. Mas está aí o exemplo, talvez um dia a gente chegue aqui nas cidades brasileiras. Já tem muitas cidades brasileiras com este formato e esta normatização de arborização pública e jardinamento. Então agora nós vamos falar sobre um tema que se chama anelamento. Então nós vamos mostrar para vocês o que é a ferramenta utilizada que causa o anelamento. Nós vamos mostrar o causador do anelamento e o resultado. Está errado esses dois S's aí. Bom, é um S só. E o resultado é a injúria da planta, o anelamento e a sua morte. Então aqui está a ferramenta. A ferramenta é a roçadeira motorizada. Ela tem na ponta, ela já tem um protetor, onde o fio ele se mantém num tamanho certo, tem uma lâmina que corta a ponta do fio, mas esse é o fio que provoca o anelamento das nossas árvores públicas recém-plantadas, as pequenas principalmente. Está aqui uma roçadeira de que forma ocorre isso. Essa rotativa na ponta da roçadeira, ela não tem proteção, então o fio é muito mais perigoso. E se você tem um operador com pouco treinamento, você vai ter grandes perdas nas árvores públicas. E o resultado é esse aí, ó. É um resultado que o fio se abraça, porque você tem uma alta rotação nessa roçadeira, e o fio às vezes um pouco comprido demais, e quando ele bate, ele se enrola de tal forma que descasca completamente o fuste, o tronquinho, o caule da árvore, desse vegetal novo. Vocês vejam aí que a forma com que o roçador aplicou a roçadeira em cima desse vegetal, ele arrebentou até com a proteção de plástico que vocês estão vendo na parte de baixo aí na base. Infelizmente é o que ocorre, e vocês sabem que uma árvore às vezes custa caro, as municipalidades compram árvores de boa qualidade, e para produzir uma árvore de 1 metro, 1,5 metros, você leva 2, 3 anos até chegar nesse ponto, tem que molhar todo dia, toda semana, tem que fazer manutenção dessas árvores antes delas serem plantadas no serviço público. Sai caro, e se você não cuida desse vegetal
que pertence ao contribuinte, que o contribuinte que pagou, se você não cuida desse vegetal, você vai ter gastos fora do comum, extraordinários e desnecessários. Mas nós vamos continuar com esse tema, esse minicurso, no próximo programa Ecologia em Ação, e mantendo aí vocês informados sobre a arboricultura urbana. Até o próximo programa Ecologia em Ação.